Meus amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta com mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Aos irmãos que têm se inscrito neste canal, eu quero agradecer muito. Nesse vídeo passado aí tivemos mais de 200 irmãos se inscrevendo. Isso é muito bom. É sinal que você está compartilhando esses vídeos. Você que está vendo pela primeira vez, você pode aí dar o seu like, clicar aí nessa mãozinha, não esqueça, porque isso aí mostra a relevância do vídeo. Embaixo aí você vai ver inscrever-se, você pode se inscrever e depois aparecem os sininhos, você aperta aquele sininho que tem umas aspas, que é para ativar todas as notificações e você está recebendo aí no seu aparelho, seja celular, no seu computador, no tablet, enfim. Meus amados irmãos, eu anotei aqui nessa aula passada alguns irmãos que comentaram os vídeos. Eu quero mandar, não quero mencionar nomes aqui, mas um grande abraço aos irmãos aí de Caruaru, os irmãos de Recife, de Salvador, aqui de Maceió, nossa capital, de Santarém, no Pará, um grande abraço, Guarulhos, também os irmãos aí do Ministério Perus, na pessoa aí do irmão Flávio, e também os irmãos aí de Santa Luzia do Paruá, Maranhão. Um grande abraço também aos irmãos aí de Uberlândia, aos irmãos do Rio de Janeiro, Caxias. Nós sempre estamos mandando um abraço aí para os irmãos de Santa Catarina, enfim, de todas as partes do Brasil que puderem acessar esse vídeo. Deus abençoe vocês muitíssimo. A participação de vocês ajuda muito, nos incentiva muito na produção desses vídeos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos poderosamente. Queridos irmãos, estamos estudando a lição número 5 desse conjunto de lições, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu sempre apresento aqui. No vídeo passado entraram mais ou menos 200 irmãos. Os irmãos que já assistem o vídeo, não ignorem, a gente está repetindo determinadas coisas, porque sempre tem gente nova, Então, queridos, esta, mais uma vez, é a lição que nós estamos estudando. Ela é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, sempre um comentarista novo. É a lição de adultos, e nesse trimestre estamos estudando uma lição comentada pelo pastor Osiel Gomes, que é pastor, líder da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís, Maranhão. Um abraço a todos os irmãos aí do Maranhão. Estamos estudando nesta lição, irmãos, nesse trimestre, os 2 livros de Samuel, e estamos vendo o governo divino em mãos humanas. Sempre avisando nos vídeos, porque alguém já cobrou no comentário: pastor, porque o senhor não comenta os tópicos da lição? E eu sempre tenho dito, a lição já está muito bem comentada, irmãos. Eu apenas me utilizo do título e em cima desse título eu crio aqui e aproveito também da lição 10 tópicos para ampliar a sua exposição. É uma configuração diferenciada, não sei se tem outra aí no Brasil, ou alguém que comente nesse estilo, mas nós estamos criando, foi algo que veio ao nosso coração, criarmos, e assim você pode complementarizar a sua lição. Repito, professores, fiquem fiéis aos tópicos da lição, não vá pegar meus tópicos, ficar dando a lição só dos meus tópicos, os alunos vão procurar na lição e não vão achar muitas vezes. Então, é interessante que para o professor ele leia o título da lição, analise o título, olhe o textuário, analise o textuário, venha para a verdade prática, depois ele vem aqui para a introdução e os tópicos da lição. Por exemplo, a nossa lição vai tratar no primeiro tópico o porquê a monarquia, depois vai falar no segundo ponto a escolha de Saul como rei, e no terceiro ponto da nossa lição, o rei que o povo escolheu. E aí também os subtópicos. Eu vou estar criando outros tópicos, mas vão estar aí, de certa forma, implícitos no estudo que já está aqui na lição. Muito bem. Queridos,
A nossa lição trata então, lição número 5, para 3 de novembro de 2019, a instituição da monarquia em Israel. Então, nós já aprendemos que nós estamos saindo de um governo puramente ou da teocracia pura, um governo onde Deus dita todas as regras, né, todas as normas, onde Deus comanda o seu povo com exclusividade. E agora estamos passamos pelos juízes e agora o povo de Israel não quer mais um juiz. O último deles é Samuel. Samuel se abate por isso, mas Deus diz para Samuel: olha, Samuel, eles não estão rejeitando você, estão me rejeitando. Então, o povo de Israel agora pede que eles tenham um rei, como tem todas as outras nações. Vamos estar discutindo sobre isso. Então, nós vamos estar passando da teocracia pura, eu chamo assim, para uma monarquia teocrática, porque de certa forma, quando o rei era bom, ele se abria, né, para a palavra de Deus, como o rei Josias e outros reis que, né, trouxeram a palavra. A lei tinha que estar ali junto com o rei. E eles governavam, sim, mas sob a orientação de Deus. Quando eles saíam da linha, o profeta entrava em ação. Então eu chamo o primeiro momento teocracia pura e o segundo momento eu chamo de monarquia teocrática. O texto áureo vai nos dizer assim: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. A verdade prática nos orienta dizendo: antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Nossa leitura está em 1 Samuel 8 e depois 1 Samuel 10. 1 Samuel 8, do versículo 4 a 7. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, era a cidade que ele residia. E disseram-lhe: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Agora 1 Samuel 10, versículos de 1 a 7. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Samuel ungindo Saul. Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos e outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás e te dirão, e te perguntarão como estás e te darão 2 pães que tomarás na sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizará. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem,
faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Está aqui a leitura, irmãos, leitura oficial, né? Leitura bíblica em classe da nossa lição. E agora o nosso comentário. Estamos agora falando da instituição da monarquia em Israel. Temos que estar concentrados nisto aqui, nessa instituição, nesse começo da instalação da monarquia em Israel. O primeiro ponto que eu coloquei aqui na lição, irmãos, é a instituição da monarquia que derivava do declínio sacerdotal. Vejam bem, a gente olhando a lição, nós vamos ver que há um desejo do povo de Israel, porque vê as outras nações com um rei, muitas vezes à frente do seu exército e tudo mais, e eles não tinham. Viviam dependendo das orientações dos profetas, dos sacerdotes e tudo mais. Então, eles pedem um rei para si. Mas não somente isso. Nós vamos ver que os anciãos de Israel observaram, primeiro, que Samuel estava velho. Não é? E nós falamos no vídeo passado que o nosso tempo passa. A gente querendo ou não, a idade chega, as forças acabam, não é? E as percepções diminuem e a gente já não consegue muitas vezes governar, não é? Dirigir como dirigia quando estava mais jovem. Ok, mas não era só a questão da idade de Samuel, mas os filhos de Samuel também não andavam nos caminhos de Samuel. Então, de repente, até brotou um sonho no coração do povo de que os filhos de Samuel, não é, sucedessem Samuel. Mas, meus queridos, nem sempre o filho do pastor vai ser um pastor, nem sempre o filho do sacerdote vai ser um sacerdote, nem sempre um filho de profeta vai ser profeta. Então Deus chama a quem Ele quer. E esses filhos de Samuel também não andaram nos caminhos do Senhor como andava o velho patriarca, né, o velho Samuel. E, tendo em vista a velhice, Samuel não pode continuar. Quem poderia ficar no lugar dele também não tem condições. Então, eles dizem, constitui-nos então para nós um rei. E, meus queridos, nós vamos ver que houve também a questão lá dos filhos de Eli, né? Então a coisa estava muito assim, fora do lugar, muito desregulada, e com isso o povo foi percebendo. Nós vimos na lição passada que o declínio sacerdotal corrompeu o povo. Então, como estava a geração ali de Samuel? Uma geração extremamente complicada. Parece que Samuel era uma voz perdida naquele universo de devassidão. Então, esse declínio sacerdotal faz com que os anciãos de Israel digam a Samuel que eles agora querem um rei. Vamos ver o subsídio didático pedagógico, que tem uma observação para nós. Subsídio didático pedagógico. O repúdio que demonstravam estava dirigido a Deus e a uma caminhada de fé. Eles desejaram imitar as nações não simplesmente no governo, mas também no espírito, dependendo de suas próprias possibilidades e poder, ao invés de dependerem do Senhor. Ok. Então, meus amados, a gente vai ver que o povo não queria mais depender unicamente do Senhor. E aí eles veem Samuel já velho. Os filhos de Samuel que poderiam sucedê-lo também haviam se corrompido. E eles, olhando para as nações, então desejaram. Esse declínio sacerdotal, vamos ver também ponto 1, tópico 1 e subtópico 2, que nos diz assim: o pedido dos anciãos tocou o coração do profeta, pois ele sabia que os seus filhos não tinham condições morais nem espirituais
para substituí-lo. Então, o declínio, eu vou até colocar aqui que o declínio das lideranças, não é? Ao invés de sacerdotal, vamos colocar a instituição da monarquia, que derivava do declínio da liderança. Então, a liderança existente contribuiu também para que houvesse um desejo no coração do povo de buscar um rei. É o primeiro ponto. O segundo ponto nós enumeramos aqui: instituição da monarquia pelo desejo de ser como os outros. Nós vamos ver aqui no texto áureo, que também esse texto está lá no texto, 1 Samuel 8, 4 e 5, que diz assim: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Então, irmãos, é aquilo que nós chamamos de síndrome da comparação. Isto, nós temos que buscar uma aplicação para os nossos dias, irmãos. Isto se dá muito pelo fato de nós movimentarmos a nossa vida de acordo com os outros. Nós temos falado muito isso na igreja e eu digo para você aqui uma palavra de Deus: não movimente a sua vida por aquilo que pensam de você, por aquilo que falam de você, por aquilo que estão fazendo com você. Ou, pior, por aquilo que você acha que estão pensando, acha que estão dizendo e acha que estão fazendo. Queridos, nós fomos chamados para andar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É incrível a quantidade de pessoas que nós encontramos que hoje estão afastadas do Evangelho, que estão com a sua carreira espiritual, com o seu ministério comprometido, porque olharam para as pessoas. A gente que é pastor e faz visita, a 99% das pessoas que estão afastadas da igreja, elas vão culpar alguém, ou vão culpar o pastor, ou vão culpar o porteiro, ou vão culpar a recepcionista, ou vão culpar o líder ou a líder de departamento, eles vão culpar qualquer pessoa. Mas eu ouvi uma palavra no Rio de Janeiro de um pastor, que ele disse assim, que se você deixou a igreja por causa de pessoas, é sinal que você nunca entrou nela por causa de Jesus. Então, irmãos, nós não podemos estar nesse aspecto que eu estou falando, parece que eu estou fugindo aqui do tema, né? Mas nesse aspecto, porque por observar muito a vida dos outros, às vezes a gente termina complicando a nossa vida. A ordem bíblica é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Mais do que olhar para a vida das pessoas, mais do que avaliar as pessoas, mais do que ficar desejando de forma veemente o que as pessoas têm, não é? É você olhar para você mesmo, é você se autoanalisar, você se autoavaliar, você se autoexaminar. Então, meus queridos, nós vamos ver que Israel começou a olhar para outras nações. Irmãos, o que funciona na casa de A não é o que funciona em minha casa, né? Você vai numa casa, lá tem um padrão de vida, mas ali tem um pessoal que tem um padrão para ter o que eles têm lá. Na minha casa é outra realidade, eu tenho o meu padrão de vida. Então, como disse certo pensador, ele disse que nós somos uma sociedade de espelhos, né? Então nós vivemos nos espelhando nas pessoas, olhando para as pessoas. Quando você olha para as pessoas que são exemplo dos fiéis da terra e você absorve deles, né? Porque a Bíblia diz: ande com sábio e você vai se tornar um sábio. Quando você olha para os fiéis da terra e copia o exemplo dos fiéis da terra, nota 10. Agora, quando a gente fica olhando o quintal do outro e desejando o que o outro tem, a grama do outro parece que é mais verde do que a grama da nossa casa, a gente começa a se complicar. Então, todas as vezes que Israel tirou os olhos do Senhor para olhar para outras coisas, não é? Eles se atrapalharam na caminhada. Então, essa instituição da monarquia também veio do desejo deles serem como outras nações. Olha, irmãos, a Bíblia diz para nós: não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
1 de João, né? Capítulo 2, versículo 15 a 17, por ali. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, ou os desejos, né? E a soberba da vida, né? Não são do Pai. E o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não ficar como cristão, que tem o seu padrão de vida, né, o seu padrão de comportamento, ficar, irmãos, embriagado com as vitrines deste mundo. Vivemos uma época de muita facilidade, uma época de muita sedução em todas as áreas da nossa vida. Então, às vezes, alguém usa algo inadequado, porque viu alguém usar. Ah, porque você está fazendo isso? Ah, todo mundo está fazendo. Porque você está comendo isso? Porque todo mundo está comendo. E não é assim, irmãos. Nós precisamos ser mais seletivo, não é? Precisamos selecionar as pessoas com quem a gente vai se acompanhar, né? Ou vai se fazer acompanhar. A gente não pode, a gente tem que amar todo mundo, abraçar todo mundo, cuidar de todo mundo, respeitar todo mundo, mas você não pode andar com todo mundo. Então, queridos, tem que ser seletivo nas coisas desta vida, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A igreja é uma igreja peregrina na terra. A igreja é uma igreja militante, uma igreja que está em batalha militar aqui na terra, mas estamos caminhando para o céu. Por causa de copiar mundo, né? Já tem igreja, templos que estão copiando o mundo, né? Estão parecendo boates agora, né? E já tem crentes que você encontra o traje dele, irmão. Não dá, você não é que as pessoas dizem que o exterior não importa, né? Mas o exterior reflete o seu interior. Então o crente não pode estar trajado como um mundano qualquer aí, não é? Como alguém, às vezes, cheio de piercing, cheio de tatuagem, uns cabelos tudo atravessado, aquela coisa. Você olha assim, dá até medo. As roupas tudo preta, aquela coisa assim. Não, irmãos, o servo de Deus, não é? O servo de Deus, ele tem a sua postura, né? E o que você veste, o que você usa, fala muito da sua personalidade. Então, muito cuidado, porque a gente começa a querer copiar. E estão aí envenenando algumas igrejas, dizendo que nós temos que ficar igual ao padrão do mundo para ganhar o mundo. O meu temor é que daqui a pouco alguém queira fumar maconha para ganhar o maconheiro, né? Então vai ficar muito complicado. Então, irmãos, devemos amar todas as pessoas, não podemos discriminar as pessoas, não é? Mas, irmãos, nós temos o nosso modelo cristão. O modelo cristão. E aí, Israel quer ser como as outras nações e termina se atrapalhando. Terceiro lugar, instituição da monarquia sem a devida consulta ao Senhor. Ah, irmãos, Israel começa a tomar decisões, reúne os anciãos, tá? Mas uma reunião de anciãos sem a consulta a Deus é melhor uma pessoa só, ajoelhado, consultando ao Senhor. Uma reunião de homens carnais, não é? Reunindo e decidindo segundo a aparência, segundo suas pretensões, segundo seus interesses. Eles se reúnem e decidem. Samuel já está velho, os filhos dele não dão para prosseguir e nós vamos então pedir aí um rei, como tem todas as nações. E não consultaram ao Senhor. Irmãos, crente não vive, desculpa a expressão grosseira, no giro da venta, como alguém dizia, né? Crente não vive sendo conduzido, irmãos. Charles Spurgeon dizia que há pessoas que são conduzidas por um fio de cabelo. Qualquer negócio arrasta para lá, qualquer negócio arrasta para cá, não é? Irmãos, nós andamos na direção de Deus. O Pai Nosso diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, irmãos. Venha a nós o teu governo, a tua direção, o teu posicionamento soberano, não é? Venha a nós. Então nós nos submetemos à direção de Deus. Há muita gente
casando sem pedir direção a Deus, mudando de igreja sem perguntar a Deus, mudando de cidade sem perguntar a Deus, mudando de congregação sem perguntar a Deus, sendo separado ao ministério e indicando outros para separação sem perguntar nada a Deus. E quando a gente começa a andar sob a nossa direção, irmãos, no mínimo, nós estamos correndo perigo. Você vai ver, eu creio, não sei se essa lição vai abordar isso, mas quando você pega Samuel, o livro de Samuel ali que conta a ascensão de Davi ao trono, você vai ver e marque na sua Bíblia quantas vezes está escrito: e Davi consultou ao Senhor. Por isso, irmãos, que era um homem segundo o coração de Deus e um homem próspero no seu reinado. Nós vamos ver um caso aqui bem rápido de Ziclag, né, quando os filisteus não querem que ele vá naquela batalha contra Israel, ele volta. Quando volta, a cidade está queimada e as mulheres foram sequestradas e a cidade queimada e o povo fica desesperado. A Bíblia diz que o povo estava tendendo a apedrejar Davi. Aí Davi consulta ao Senhor, irmãos, glória a Deus. Ele diz: eu perseguirei, Senhor, eu vou atrás desse exército para ver se recupera as coisas. O Senhor vai, e ele foi. Senhor, será que esse pessoal aqui vai me entregar para Saul? Ele consulta, Deus diz: vai entregar, então cai fora. Então, irmãos, Davi foi muito bem sucedido porque consultava ao Senhor. Mas na instituição dessa monarquia, cadê a consulta ao Senhor? E aí, quando Samuel diz: olha, Deus, o povo não me quer mais. Creio que ele entrou numa crise ministerial e existencial. O povo não me quer mais, Senhor. Aí Deus disse: olha, Samuel, eles não estão rejeitando, não é você não. Estão rejeitando a mim. Então, irmãos, claro, não consultaram a Deus nessa questão e é um perigo. Que na interação com o professor diz: a vida cristã passa pela tomada de decisões. Tomá-las sem buscar a direção de Deus pode nos trazer grandes prejuízos. E o pior, irmãos, muitas vezes são prejuízos irreversíveis, que não dá mais para voltar atrás. Vamos lá. Seguindo, quarto lugar, instituição da monarquia pela rejeição aos ditames do Senhor. Olha o versículo 7 da nossa leitura. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então, irmãos, a instituição da monarquia também era uma fuga às diretrizes de Deus. Olha, esse negócio de seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu, irmão, é complicado. Complicado por causa da nossa natureza de insubmissão. A oração está certíssima, C.S. Lewis foi um intelectual inglês, ele dizia que há dois grupos de pessoas. Aqueles que dizem: seja feita a tua vontade no céu, como ela é feita na terra, quer dizer, é para o céu ser padronizado pela terra. E existe aquele grupo, que é o grupo correto, que diz: Senhor, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita lá em cima no céu. Ou seja, Senhor, que o padrão de obediência e de submissão aqui na terra seja como é lá no céu. A oração do Pai Nosso, irmãos, é uma oração de muita responsabilidade. Então, essa monarquia reflete também a rejeição às orientações, aos mandamentos de Deus. Porque, irmão, quando a direção de Deus, quando a palavra de Deus coincide com o que eu quero, glória a Deus e aleluia. Mas, meus irmãos, quando a voz de Deus é não para os meus interesses particulares, para os meus interesses pessoais, aí eu chamo isso de confrontação. E muitas vezes
Deus te leva por um caminho que você nunca gostaria de andar. Muitas vezes Deus diz para você, fique aqui. E você diz, Senhor, mas aqui eu estou sofrendo. Senhor, aqui não estão me entendendo. Aqui eu não estou tendo espaço. E Deus diz, fique aqui. Eu já contei em um vídeo aqui para os irmãos, de um irmão que eu encontrei, e ele estava muito triste porque disse que era muito dinâmico na igreja, muito participativo, e agora tinha chegado um pastor na congregação que tinha colocado ele no canto, sentado lá no banco, e ele não estava fazendo mais nada, e ele estava muito triste, e falou comigo e começou a chorar. E eu disse para ele assim, meu irmão, por que o senhor não aproveita para aprender o que Deus quer falar com o senhor, o que Deus quer tratar com o senhor no banco? Será que é Deus que muitas vezes nos coloca no banco para a gente ouvir algo que a gente no nosso corre-corre, no nosso ativismo, não conseguimos ouvir, irmãos? Então, queridos, veja só, não é? Eles estão rejeitando as direções de Deus. Não é todo mundo que está pronto a andar na direção de Deus. Jesus disse uma palavra em Mateus, ele disse assim, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são que a encontram. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem, ou seja, que encontram esta porta estreita. Então, irmãos, não é fácil. Eu digo sempre, olha, o tempo de Deus não é fácil. Andar na direção de Deus não é fácil, porque às vezes a direção de Deus inclui o vale da sombra da morte. Por isso que o salmista, numa compreensão superior, ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por que, salmista? Porque tu, Senhor, estás comigo ali. Então quer dizer que às vezes Deus permite que você vá pelo vale da sombra da morte. Agora, eu não vou escolher vale da sombra da morte, não vou orar pedindo o vale da sombra da morte, nem quero que ninguém me deseje o vale da sombra da morte. Mas quando Deus quer que você passe por lá, e esta é a direção de Deus, você vai ter que passar, querendo ou deixando de querer. Então, essa instituição monárquica passa também pela rejeição aos ditames do Senhor. O Senhor disse, eles não querem que eu reine sobre eles. Eles não querem que eu governe sobre eles. Eles não querem que eu seja o orientador da caminhada deles. Louvado seja o nome do Senhor. Quinto lugar, instituição da monarquia pela propaganda ou pela aparência. Veja aqui na interação com o professor que diz, a decisão do povo foi marcada pela aparência humana e dados superficiais. O tópico 3 e subtópico 1 diz assim, uma escolha pautada na aparência. Saul rejeitou a palavra do Senhor, assim brevemente Deus daria ao povo um rei segundo o seu coração, Davi. Entretanto, para o povo, Saul era um candidato que enchia os olhos. Fisicamente era um homem notável. O povo não via nada além da aparência humana, mas Deus, que sonda todas as coisas, conhecia o coração de Saul. Eu falei numa lição passada que Saul, ele reflete, irmãos, os nossos julgamentos pela aparência, né? Reflete muito o nosso rótulo. A gente gosta muito de rótulo, de capa, de aparência, de recalchutagem, né? Dessas coisas. Mas Deus vê o que está no coração. Nem tudo que parece ser é. E nem tudo que parece não ser, né? Realmente não é. Às vezes é. Eu hoje conversava com um pastor e eu dizia para ele assim, que quando a gente assume uma congregação, e você que assume aí o seu departamento, não é? Eu estou falando para muitas pessoas aqui para o Brasil, guarde esta palavra de sabedoria aqui. Eu digo sempre aos irmãos, digo, olha irmãos,
Às vezes a gente chega numa igreja e a gente quer fazer julgamento das pessoas com 3 meses, 4 meesse, 5 meses. Esse obreiro disse que estava 4 meses numa congregação e pensando em promover, entre aspas, alguém que estava lá. E eu falei, olha irmão, eu descobri o seguinte, que depois de 2 anos, as pessoas que você pensava que era, não são. E as pessoas que você pensava que não era, são. Então, irmãos, nós somos inclinados à aparência. Muitas vezes, alguém chega muito bem vestido na igreja, tem um tratamento. O outro chega com roupinha simples, tem outro tratamento. O irmão chega na igreja com um carrão, tem um tratamento. O irmão chega com um carrinho ou com uma bicicleta, tem outro tratamento. Ah, esse irmão é de qual família? Aí tem um sobrenome de destaque tradicional, é um tratamento. O irmãozinho que não tem nem sobrenome, às vezes tem outro tratamento. Nós temos que fugir disso. Isso, Tiago diz, não é procedimento cristão. Ele diz, quando você vê chegar alguém com um anelão no dedo assim, aí vocês botam a cadeira, aquela coisa toda, e com o simples você não faz isso. Então, não estou falando aqui, irmãos, de uma autoridade que chega e a Bíblia diz a quem honra, honra, tudo bem. Mas nós temos que fugir disso, porque isso é ir na contramão da maioria. Todas as vezes que você vai na contramão da maioria, irmão, você vai enfrentar dificuldade. Porque a maioria vai pela aparência. Mas nós estamos aprendendo aqui palavras de sabedoria. Não vá pela aparência. Conta-se que tinha uma irmã na igreja, uma irmã velhinha, mulher de oração, né? E ela passava horas ajoelhada, mulher de círculo de oração e tudo. E uma igreja muito próspera, um pastor bom, um pastor tinha uma mensagem boa e tudo mais. E conta-se que aquela velhinha morreu, uma velhinha de oração, uma mulher de Deus, mas uma mulher pobre, então parece que não conta muito, não é? Mas, irmãos, daqui a pouco o pastor sentiu que a igreja começou a declinar, né? O negócio assim começou a não funcionar muito bem, e ele foi orar, e disse, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Então a igreja estava indo tão bem, as rendas, almas sendo salvas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, não é? E um mover do Espírito aqui. O que foi que aconteceu, Senhor, e tal? Aí o Senhor falou com ele, olha, a irmãzinha que faleceu, aquela mulher era uma coluna, era um esteio nessa igreja. Depois que ela morreu e as intercessões pararam, não é? Então agora vocês estão vivendo esse tempo de crise. Voltem a fazer o que a velhinha fazia. Então, irmãos, veja só, não é? A gente precisa ter muito cuidado porque às vezes a gente vai pela propaganda e a propaganda às vezes está maquiada e você termina se iludindo e comprando gato por lebre. Então, instituição da monarquia pela propaganda, pela aparência. 6º lugar, eu estou no tema, tá, irmão? Instituição da monarquia em Israel. Essa instituição da monarquia sob permissão soberana de Deus. Aqui na introdução diz, não podemos ignorar a soberania de Deus ao estabelecer essa forma de governo. Embora a monarquia fosse um desejo nacional, Deus interveio e, segundo a sua vontade, estabeleceu essa forma de governo. Claro, né, irmãos? Deus não está alheio a nada. Nós sempre falamos da vontade permissiva de Deus, né? Muitas vezes Deus não concorda com aquilo ali, mas Ele permite que aconteça. Até porque Deus é poderoso para transformar tragédia em bênção. Deus é poderoso para transformar maldição em bênção e pegar todo esse erro e, com isso, fazer com que o seu nome seja glorificado. Mas isso não justifica o erro anterior. Mas nós queremos deixar aqui registrado que essa instituição da monarquia, ela esteve sob o controle de Deus, ou seja, debaixo do controle de Deus. Nós vamos ver que quando o diabo, não é, assola
a vida de Jó, em vários aspectos, né? Deus não soltou as rédeas aí para que o diabo fizesse o que quisesse com Jó, não, irmãos. Ele vai, mas a corda tem uma distância. O Senhor está segurando a corda. Então, aconteça o que acontecer nas nossas vidas, Deus nunca vai perder o controle da nossa vida. Há sempre, debaixo de tudo isso que está acontecendo, não é, a soberania de Deus. Dizem que há no mundo bombas que são capazes de exterminar todo ser vivo do planeta Terra. Eu duvido alguém apertar esse botão. Não é porque Deus tem um plano nesse planeta Terra, com as pessoas do planeta Terra, tem arrebatamento de igreja, tem grande tribulação, tem um monte de coisa aí. Então, irmãos, não adianta, pode existir a bomba, mas ela nunca vai explodir, gastaram dinheiro porque quiseram, mas nunca vai explodir e ninguém vai ter a força de apertar esse botão, porque nós temos a soberania de Deus. E até o nosso livre-arbítrio. Alguém diz, eu tenho livre-arbítrio. Tem. Seu livre-arbítrio só vai até onde começa a soberania de Deus. Chegou na soberania de Deus, nem seu livre-arbítrio vale coisa nenhuma mais. Então, instituição da monarquia sob a permissão soberana de Deus. 7º lugar, instituição da monarquia como desvio da vocação sacerdotal e profética de Israel. Olha o tópico 1 e subtópico 1. Por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora. Nesse caso, adotar o regime monárquico, segundo o modelo pagão, significava rejeitar a liderança divina representada por Samuel. Dessa forma, os israelitas escolheram uma política meramente humana, fugindo de sua real vocação sacerdotal e profética. Há perigo quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas. Embora seja bíblico cumprir nossas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual. Eu vou contar aqui rapidamente um caso que aconteceu quando eu estava na faculdade de teologia e um professor nosso mencionou que uma igreja, ela entrou pelo caminho da filantropia, que a igreja deve ajudar. Mas, irmãos, ela entrou tanto por esse caminho que daqui a pouco ela deixou de ser igreja. Aí já não estavam mais cultuando a Deus, nem cantando, nem orando, nem lendo Bíblia, nem nada, só fazendo obras de ajuda social. E eu me lembro desse meu professor dizendo, olha, essa igreja estava chamando um pastor para reassumir aquela igreja e reimplantar o modelo de igreja. Então, irmãos, veja bem, nós somos cidadãos, nós votamos, somos votados, nós trabalhamos nas empresas, nós estudamos na faculdade, né? Nós participamos da vida social, nós somos seres sociais, né? Ninguém consegue viver isolado, a gente se relaciona com as pessoas e tudo mais. Agora, sempre foi muito perigoso, irmãos, confundir o espiritual, não é, com o secular. Sempre foi. Não obstante, vamos entender bem, não obstante, todas as coisas estarem também relacionadas ao mundo espiritual. Nós aprendemos que santidade é corpo, alma e espírito. Meu corpo é físico, mas está envolvido também. Não é? Eu quando estou na minha empresa tenho que continuar sendo crente lá? Tem. Na minha empresa, aquilo lá pode ser um culto a Deus? Pode. Na faculdade também? Também. As coisas estão interligadas. Agora, irmãos, a igreja tem o seu papel, o Estado tem o seu papel.
né? Eu sempre digo, com muito respeito aos companheiros que pensam diferente, porque aqui eu estou falando e estou, claro, externando as minhas ideias. Nunca concordei com pastor que se enfia, se mete em política. Nunca concordei com alguém que tem uma chamada definida por Deus, né, e vai se meter em outras coisas. Não só política, como outras coisas. Eu acho que a gente tem que perguntar a Deus para o que foi que Deus me chamou. Né? Se Deus me chamou para um ministério que exige a exclusividade, exige minha dedicação, irmão, eu tenho que me envolver com aquilo. Qualquer coisa que entre nesse percurso para atrapalhar, para comprometer essa minha carreira, eu posso afirmar aqui categoricamente que só pode ser de procedência maligna. Então, meu querido, se Deus lhe deu um ministério e vamos levantar as mãos para os céus, porque um lixo como nós, não é? Deus nos tirou lá do monturo, Deus nos tirou do lixo, não é? E nos colocou assentado entre os príncipes. Nós não vamos nos rebaixar a estar indo para determinadas funções, irmãos, que nos desviam do nosso ministério. Então, todas as vezes que o Estado quis se meter a fazer o que a igreja tem que fazer, não deu certo. E todas as vezes que a igreja se meteu para fazer o que o Estado tem que fazer, né, o que outros têm que fazer, a gente também se deu mal. Então, vamos ficar na vocação com que fomos chamados. A gente não foi chamado para sair com bandeirola na rua gritando, fazendo fuzuê na rua, nada. A igreja foi chamada para se ajoelhar, para orar, para ler a palavra, para ser pregadora das boas novas do Evangelho. E claro, como cidadão educado que você é, e como cidadão educado que eu sou, eu vou dar minha participação política, não é, com o meu voto, não é, com a cobrança do que eu devo cobrar como cidadão, dos direitos que eu tenho, obviamente. Mas igreja faz o que tem que fazer. Estado faz o que tem que fazer. Esse negócio de que a igreja precisa de político para defender a igreja, esse negócio, isso é tudo conversa fiada. Quem defende a igreja é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. E Deus me livre que seja outra pessoa. Eu quero estar, como disse Davi, nas mãos do Senhor. 8º lugar, vamos correr que as horas estão voando. Instituição da monarquia que gerou custos. Não vou ler aqui, irmãos, mas Samuel, ele depois vai dizer, vocês querem um rei, mas um rei é caro. Estou parafraseando aqui, um rei é caro. Vocês vão ter que dar suas filhas para ser perfumista, cozinheira e tal, os seus filhos para ser soldado, e vocês vão pagar imposto, e vocês vão... Porque tem uma corte para manter. Tem o rei tem camareira, o rei tem cozinheiro, o rei tem soldado, o rei tem os paparicadores que tem que ficar lá, ó rei, né? Ele tem aquela turma toda que fica ali, a corte. E para manter essa corte, irmão, precisa de dinheiro. Então nós vamos ver a explosão disso no final do reinado de Salomão, quando Roboão assume, não é? E aí ia ser a causa da divisão do reino do sul do reino do norte. E aqui parafraseando, né, que eu não vou pegar aqui o texto para ler para não tomar muito tempo, mas vem aquele grupo de pessoas e diz, ô rei, olha, tenha compaixão, porque o imposto está caro. O imposto, o jugo está muito pesado, alivia isso aí, ó, com teu pai, o negócio estava feio aqui. Aí Roboão vai consultar os anciãos dizem, ó, se você, rei, falar benignamente com o povo, você está com esse povo na mão. Aí ele vai consultar os playboys da sua geração. Aí consulta aquele monte de playboys, os playboys dizem, não, bota para quebrar. Fala que teu pai ainda foi pouco, você agora é que vai arrochar mesmo com força. E por causa disso, Jeroboão leva 10 tribos, não é? Que fica sendo o rei do norte, e ele que se console por amor a Davi, para que não se apagasse a lâmpada de Davi em Israel, ele ficou ali com Judá e Benjamim, que se resume ali na tribo de Judá. Então, irmãos, a instituição, ela gerou muita despesa, muito gasto, um custo muito elevado.
Nós vamos ver isso, e isso vai gerar problema lá no futuro. Você vê que Salomão, por exemplo, tinha lá 1000 mulheres, né? Então imagina o custo, né, dessa máquina, né, irmãos? É muita gente. 9º lugar, monarquia como demonstrativo das pretensões egoístas e interesses mesquinhos. Tem o versículo 20, irmãos, que ele vai estar na Bíblia, que o capítulo não está todo, mas olha o versículo 20 do capítulo 8, como é que ele vai nos dizer. Olha que palavra de revelação. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Não sei se você prestou atenção, olha quantas vezes tem o nós. Nós é o povo de Israel, olha. E nós, uma. Também seremos como todas as outras nações. E o nosso, 2, o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ou seja, queremos aqui um camarada que faça como a gente quer. Um rei legal, que vá às festas, que vá à guerra conosco, né, que nos julgue, que saia diante de nós, ou seja, que atenda os nossos interesses. Cuidado, irmãos, os interesses do reino estão à frente dos nossos interesses. Eu quero deixar esse tópico como monarquia, como demonstrativo ou demonstração das pretensões egoístas e interesses mesquinhos de Israel. Muitas vezes essas pretensões egoístas nossas e os interesses mesquinhos que nós temos, muitas vezes comprometem, irmãos, a nossa comunhão na igreja, compromete a nossa comunhão com Deus. Ah, Deus quer isso, mas eu quero aquilo, então eu não vou aceitar. 10º e último lugar, monarquia como produto da obstinação de Israel. Versículo 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Versículo 19. Irmãos, a instituição da monarquia falava da obstinação de Israel, o que a Bíblia vai chamar de dura cerviz, povo obstinado, povo, irmãos, testa de ferro, que não recuava, que não cedia, que não se humilhava. Por isso que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não adianta obstinação. Tem gente que por causa do seu orgulho, não quer ceder. E olha, irmão, Deus, o Senhor Jesus disse para Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Sabe o que é aquilo literalmente, irmão? Duro é para você, Saulo, ficar dando murro em ponta de faca, não é? O aguilhão era aquele ferro, né, que o condutor do boi, né, vai cutucando o boi assim, tá? É um bico, irmão, fino. Então o cara vai de encontro àquilo ali, o boi vai meter a cara em cima daquilo, ele tem que seguir, não é? Porque senão vai ficar todo furado. Então, às vezes a gente perece, às vezes a gente sofre, porque Deus já apontou a direção, Deus já disse a sua vontade, e a gente fica batendo de frente com Deus pela nossa obstinação, e o final é prejuízo. Foi isso que a monarquia trouxe para Israel, né? Muita dor de cabeça. Bom é ficarmos debaixo da direção de Deus. Amados, receba aí um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira, né, desta lição, creio que abençoada. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí embaixo, tem aí inscrever-se, tem aí uma mãozinha, não esqueça de dar aquele clique, ela vai ficar azulzinha, quer dizer que você deu aí o joinha que eles chamam, né, o like, e isso vai contribuir para o vídeo também. E lá embaixo você vai descendo esses videozinhos que aparecem, tem um lugar para você colocar um comentário. E, por favor, compartilhe com os irmãos, com seus amigos esse vídeo, que creio que vai edificar a vida dos servos de Deus. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.